E aí, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, certo? Agora vamos estudar um pouco sobre a função constante e a função polinomial do primeiro grau, tá bom? Iniciando aqui, pessoal, com a função constante, olha, dado o conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto B com os elementos 1, 2 e 3, e f uma função de A em B, tal que f de x é igual a 2, olha só, f de x é igual a 2. Todo x do conjunto A tem a mesma imagem em B. Dizemos então que f é uma função constante. Por quê? Olha só, gente, a função, qual é a lei de formação dessa função? É um número constante, é um número 2. Então não importa o valor de x que você jogar aqui nessa função, o resultado sempre será quem? O resultado sempre será o número 2. Então não importa. Qualquer valor que você jogar nessa função não vai alterar a sua imagem. Sempre será igual a 2. Por isso que ela é chamada de função constante, tá bom? Uma função f de a em b será constante se f de x for constante para todo x pertencente a A. Beleza. São funções constantes as funções definidas por, olha só, temos o exemplo aqui, f de x igual a 2, f de x igual a menos 1, f de x igual a raiz de 3 e etc, tá bom? Então, beleza. A função constante é isso, tá bom, gente? É uma função que não importa o valor de x, vai ter apenas uma imagem, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Beleza, olha só. Como todos os elementos de A têm a mesma imagem, então todos os pontos do gráfico apresentam a mesma ordenada, ou seja, o mesmo ponto no eixo do y, tá bom? Olha só, f de x igual a 2. Aqui temos o gráfico, olha, o eixo do y e o eixo do x. E o gráfico aqui, ele é constante, tá vendo? Na horizontal, ele é um gráfico constante, porque essa função é uma função constante. Então, olha, não importa o valor que eu coloque aqui, por exemplo, x igual a 1, vai dar 2. X igual a 2, vai continuar sendo 2. X igual a 3, vai vir para cá para 2. X igual a 4, então nunca vai ter fim essa função, certo? E ela sempre será constante. Aqui da mesma forma, olha, f de x igual a menos 1. Não importa o valor de x que eu coloque no x, o valor do y sempre será menos 1, tá vendo? Olha, o gráfico está cortando exatamente no ponto menos 1, no eixo do y. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, pessoal, aqui. Agora vamos para a função polinomial do primeiro grau. Beleza, pessoal. Então vamos lá. No módulo anterior, trabalhamos com várias funções dos reais aos reais, definidas por um polinômio do primeiro grau. Tais como f de x, olha, igual a 2x mais 3, f de x igual a menos 3x mais 4, ou f de x igual a x mais 1 e etc. A todas elas denominamos função polinomial do primeiro grau. Olha só, porque a variável x, o grau dela é exatamente 1, tá bom? Então, a função polinomial do primeiro grau é toda função de R em R, tal que f de x é igual a ax mais b. Então, pessoal, para ser uma função polinomial, ela tem que vir dessa forma aqui, ó. Um número, né, o coeficiente, multiplicando uma variável e aqui um termo independente, tá certo? Com A e B pertencente aos reais e o A tem que ser diferente de zero, porque se esse A aqui for igual a zero, não será uma função polinomial do primeiro grau, será uma função constante, porque sobraria apenas aqui o termo B, né? Então, olha, são funções polinomiais do primeiro grau, olha, de R em R, tal que f de x é igual a menos 2x, menos 6. Isso aqui é um exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, tá bom? O A aqui, o A é menos 2 e o B é igual a menos 6. Aqui da mesma forma, olha, x mais 2, quem é o nosso A? O nosso A é o número 1 que vem antes do x, que vem ao lado do x, multiplicando. Como não veio nenhum número aqui, isso quer dizer que é o número 1. Já o 2 representa o coeficiente B, beleza? E nessa última função aqui, ó, o nosso A é menos 3 e o nosso B é 1.
tá bom? Então é isso que é uma função polinomial do primeiro grau, tá bom, gente? Agora o que seriam os zeros? Os zeros da função, pessoal, o que seria? Resumidamente, os zeros é exatamente o valor onde o gráfico vai cortar no eixo do x, tá bom? Onde o gráfico cortar, passar pelo eixo do x, é exatamente o valor de zero. É quando a função ela é igual a zero, tá bom? Quando você iguala a função a zero, você vai encontrar a sua raiz, ou seja, o zero da função. Dada uma função f de variável real, designamos zero de f ao número x, tal que f de x é igual a zero. Olha só, aí encontramos. Assim, zeros de uma função são todos os valores do domínio cuja imagem é zero, tá bom? Se f de x igual a... Olha só esse exemplo aqui, pessoal. Olha, f de x é igual a 2x menos 6. Se você pegar esse 2x menos 6 e igualar a zero aqui, ó, você vai encontrar como resposta, como resultado final, o 3. Então, isso significa dizer que esse 3 é zero dessa função. Então, no gráfico dela, vai cortar exatamente no eixo do x quando for 3. Vai passar por cima do ponto 3 no eixo do x, tá bom? Para determinarmos o zero de uma função, devemos resolver a equação. Ou seja, pegamos essa função e igualamos a zero. Foi o que fizemos aqui no livro. Olha. O que foi feito no livro. Pegou a função, igualou a zero e resolveu. É uma equação do primeiro grau, né, gente? Resolveu e encontrou x igual a 3. Logo, o zero, ou a raiz dessa função, é igual a 3. Para uma função polinomial do primeiro grau, como f de x igual a x mais b, devemos ter o seguinte, para encontrar o seu zero, certo, gente? Aqui tem a forma já resumida. Você pode pegar, para encontrar diretamente esse zero, você pode pegar o coeficiente b, lembrando que esse sinal de menos é da fórmula, tá bom? Se o b for negativo, você vai fazer o jogo de sinal. Menos por menos vai ficar mais. Então, vocês vão pegar menos b e vai dividir pelo coeficiente a. Se você fizer isso, você já vai encontrar de uma forma mais direta o zero dessa função, tá bom? Ou seja, a raiz dessa função. Deixa eu passar aqui. E por último tem esse tópico aqui, gente, olha. Esse tópico aí falando sobre função linear. A função linear, pessoal, nada mais é quando não vem o termo b. Quando o termo b é igual a zero, tá bom? Olha, seja f uma função de R em R, uma função polinomial do primeiro grau, se em f de x igual a x mais b, temos o coeficiente b igual a zero. Quando o coeficiente b não aparece, é porque é uma função linear, tá bom? Dizemos que f é uma função linear. São funções lineares as funções dadas por... Olha só o exemplo, pessoal. 3x, cadê o termo b que não veio? Não veio porque isso aí é um exemplo de uma função linear. F de x igual a menos x, também não veio o termo b, também é uma função linear. E f de x é igual a menos 3x sobre 4. Então, todas essas aí são exemplos de funções lineares, tá certo? Agora vamos ver um pouco sobre a questão do gráfico, tá bom? Gráfico da função polinomial do primeiro grau. Vamos lá, pessoal, olha só. Gráfico da função polinomial do primeiro grau. É a mesma coisa que já estudamos nas funções anteriores, tá bom, gente? Seja f de R em R uma função polinomial do primeiro grau, com f de x igual a x mais b, o gráfico de f é uma reta. Nunca esqueçam disso, tá bom? O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre será uma reta, tá bom? Não pode ser paralela com o eixo x e nem pode ser paralela com o eixo y, tá bom? Não pode ser paralela, certo? Então, beleza, olha. Também pode se provar que qualquer reta do plano não paralela a qualquer um dos eixos é gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Consideremos, por exemplo, a função f de R em R, tal que f de x é igual a 2x menos 6. O seu gráfico é uma reta. Logo, para desenhá-lo, basta obtermos dois pontos, certo? Então, gente, para você conseguir desenhar um gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, é preciso apenas dois pares ordenados, tá bom? Ou seja, dois pontos. Com dois pontos já é possível traçar, já é possível criar o gráfico dessa função polinomial, tá certo?
Para isso, atribuímos dois valores quaisquer a x e calculamos os respectivos f de x, ou seja, sua imagem, tá bom? Olha só o que ele fez. Ele jogou x igual a zero, aí jogou na função, fez as continhas e encontrou menos 6. Então já encontrou o primeiro ponto, olha. O primeiro par ordenado, 0 e menos 6. Depois ele jogou o valor x igual a 3. Quando joga na função, faz as continhas, encontrou o valor 0. Então encontrou mais um ponto, mais um par ordenado, 3 e 0. Então com esses dois pontos, pessoal, já podemos traçar, olha. O ponto P é 0 e menos 6, então é 0 para x e menos 6 para y. Aqui você faz a bolinha, certo? E o segundo ponto foi 3 para x e 0 para y. Então foi 3 aqui para x e 0 para y. Então faz a bolinha aqui. E aqui você traçou a reta desse gráfico, porque o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, certo? E podemos perceber aí que é uma reta crescente. Professor, só através do gráfico que eu sei se é uma reta crescente ou decrescente? Não. Você pode vir aqui na função e olhar o termo A. Se o termo A é positivo, a função ela é crescente. Vai ter a sua reta será crescente, tá bom? Se o A for negativo, a reta será decrescente, tá bom? Observe que os valores escolhidos para x forneceram os pontos onde o gráfico corta os eixos. Bem legal, né? Olha, cortou aqui no 3 e cortou aqui no menos 6. Para a construção do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, devemos, primeiro, escolher dois valores de x e calcular os correspondentes imagens, as suas imagens. Marcar os dois pontos e depois traçar a reta. Pontos particulares importantes, olha só. Pontos de interseção da reta com os eixos. Para x igual a zero, quando vocês chutam o valor igual a zero para o x para encontrar um valor y, temos o ponto de abscissa zero, que é o ponto em que a reta intersecta o eixo y. Ou seja, se você pegar e jogar um valor para o x igual a zero, você vai encontrar um valor exatamente onde corta o eixo do y. Mesma coisa vai acontecer. Se você jogar um valor de y igual a zero, você vai encontrar um ponto que a reta vai passar, que intercepta exatamente pelo eixo do x, tá bom? É o que está sendo dito aqui. Beleza. E aqui temos algumas atividades resolvidas, tá bom, gente? Peço que vocês dêem uma analisada nessas questões resolvidas e façam as atividades, tá bom? Até mais.